Olha, todo mundo já está cansado de ouvir, né? Tem que dormir de 7 a 9 horas por noite para ter saúde. Mas vamos ser sinceros, na correria do dia a dia, nem sempre isso rola. E assim, a gente sabe, no fundo, que dormir pouco faz mal, mas o porquê exato? A ciência por trás disso ainda está juntando as peças desse quebra-cabeça, e é nisso que a gente vai mergulhar agora. Essa pergunta de ouro não é sobre uma noite mal dormida, sabe? Mas daquela privação de sono que vai se acumulando, que muita gente vive na pele, tipo uma semana inteira dormindo pouco. O que será que acontece de verdade lá dentro do nosso corpo? Vamos dar uma olhada num estudo que tentou responder exatamente isso. Ok, para começar essa investigação, a gente precisa entender qual é a teoria principal. Os cientistas têm uma suspeita bem forte de que a falta de sono crônica acaba disparando uma reação em cadeia no corpo. E o ponto de partida dessa reação seria uma coisa chamada inflamação. E o negócio é sério. Como esse trecho da pesquisa mostra, não estamos falando só de ficar com sono durante o dia. A perda de sono está ligada a algumas das doenças mais graves que existem hoje. A grande dúvida é: qual é a ponte? O que liga uma coisa na outra? E aqui está o nosso suspeito número 1, a tal da inflamação crônica de baixo grau. Pensa assim, é como se o sistema de defesa do corpo ficasse o tempo todo meio ligado, sabe? Num nível baixo, como um alarme de carro que fica apitando baixinho e nunca desliga. A hipótese é que a falta de sono acione esse alarme. E com o tempo, esse estado de alerta constante pode contribuir para o aparecimento de várias doenças. Então, como é que se testa uma teoria dessas? Bom, os cientistas montaram um experimento super cuidadoso para tentar pegar o suspeito no pulo. Eles criaram um cenário todo controlado para observar, em tempo real, os efeitos da perda de sono no corpo humano. A investigação começou com 24 voluntários. E um detalhe importante: todos eram jovens, saudáveis e praticavam atividades físicas. Eles foram levados para um laboratório de sono, um lugar onde tudo, da luz à comida, podia ser controlado nos mínimos detalhes. Agora, o interessante aqui é a estrutura do estudo. Tudo começou com 2 noites de sono normal para todo mundo, para estabelecer uma base. Depois, vieram 5 noites de intervenção. E para procurar as pistas da inflamação, os pesquisadores coletaram amostras de sangue e de músculo antes e depois dessa fase. E aqui está o pulo do gato. Os participantes foram divididos em 3 grupos. O primeiro, o grupo de controle, dormiu normalmente, 8 horas por noite. O segundo grupo teve o sono restrito para apenas 4 horas. E o terceiro grupo também dormiu só 4 horas, mas com uma diferença. Eles fizeram sessões de exercício de alta intensidade. Vamos parar um pouco nesse número. 4 horas. Na cama. Por noite. E isso por 5 noites seguidas. É uma restrição de sono bem severa, pensada justamente para estressar o sistema e, em tese, provocar uma resposta inflamatória que desse para medir. Certo, com tudo preparado e os dados coletados, chegou a hora da verdade. Os cientistas foram analisar as amostras de sangue e músculo, esperando achar a prova do crime, né? Um aumento claro nos marcadores de inflamação. Mas o que eles encontraram foi uma surpresa. Essa era a grande pergunta. A teoria dizia que sim, que o corpo deveria estar cheio de sinais inflamatórios. Mas será que a evidência ia confirmar isso? E a resposta foi um sonoro não. É surpreendente, mas olhando os gráficos, os níveis dos principais marcadores de inflamação no sangue, aquelas siglas tipo IL-6, TNF-alfa, ficaram praticamente iguais em todos os 3 grupos. Foi uma reviravolta na investigação. O principal suspeito, de repente, parecia ter um álibi. Se as pistas não estavam no sangue, talvez estivessem em outro lugar. Então, os pesquisadores foram para as amostras de biópsia muscular, mergulhando mais fundo nos tecidos para ver se a inflamação estava, sei lá, escondida por lá. E ali eles acharam alguma coisa, veja só, a quantidade de uma proteína chamada NFAT1 aumentou bastante. Mas, e esse é um grande mas, isso só aconteceu no grupo que dormiu pouco e não fez exercício. Era a primeira pista concreta, mas o significado dela não era tão claro, porque ela é só uma pecinha do quebra-cabeça. Então, o ponto-chave é esse. De dezenas de marcadores que eles olharam, só um mudou. A NFAT1 tem a ver com a função imune, sim, mas como os outros sinais de inflamação não deram as caras, esse aumento isolado virou um mistério. E o mais curioso é que o grupo que se exercitou não teve esse aumento, o que sugere que o exercício pode ter tido algum efeito protetor. A falta de uma evidência mais clara levou os pesquisadores a pensar por outro lado.
A questão não era mais onde está a inflamação, mas sim por que a gente não encontrou a inflamação. Essa se tornou a nova pergunta central. Se a teoria diz que perder sono causa inflamação, por que esse experimento, que foi super controlado, não achou quase nada? A resposta para isso pode dizer muito sobre o corpo humano. Os próprios cientistas levantaram algumas hipóteses. Talvez os participantes, por serem jovens e saudáveis, fossem simplesmente mais resistentes. Ou talvez 5 noites não tenha sido tempo suficiente para causar um estrago maior. Ou quem sabe eles coletaram as amostras no momento errado e perderam a janela em que a inflamação estava no pico. São todas possibilidades válidas. No fim das contas, a conclusão deste estudo específico é bem direta. Para esse grupo de pessoas, nessas condições, 5 noites de sono muito restrito não dispararam a cascata de inflamação que muitos esperavam ver. E isso deixa a gente com a pergunta final que dá o que pensar. Será que a gente superestima a fragilidade do corpo quando o assunto é perda de sono por um período curto? Este estudo não apaga os perigos de não dormir a longo prazo, de jeito nenhum, mas ele sugere que essa história da inflamação talvez seja mais complexa e que o nosso corpo, quem sabe, seja um pouco mais resistente do que a gente imagina.